Sim, eu fiz essa introdução, Razan, para dar a escalação, né? Porque a pressão envolve também barrar medalhões, que a diretoria acredita que poderiam entregar mais e não estão entregando. Entre aspas, aqui também a questão da diretoria não ter essa autoridade, né? De cobrar ali os jogadores esperando isso do Cuca. Então, olha só. Um provável time para hoje, o Cuca ele fez mudanças radicais no treinamento, mas em substituições. Foi o que eu apurei. Aqueles testes, colocou o Bidu, depois colocou não sei quem, testou o jovem Murilo, aquela coisa toda. Agora, para a escalação inicial, não vai ser uma mudança tão radical assim, mas vão ter umas 4 mudanças aí, o Razan. A zaga, que é super pesada, Gil Balbuena, acredito que ele não vai manter, porque ele treinou com o Bruno Mendes de zagueiro junto com o Gil, tá? Então o Balbuena pode perder aí a posição de titular. Agora o Duqueiroz treinando na lateral direita, como ele já havia testado no segundo tempo do jogo contra o Goiás, lembrando que o Fagner segue de fora, né, por conta de lesão, e o Fábio Santos pode ser mantido na lateral esquerda. Tá aí uma grande surpresa para mim. Tudo bem, o Bidu foi testado também durante os treinamentos. Então não dá para a gente cravar que vai ser o Fábio. No meio-campo, o Rony ganha espaço porque o Cuca treinou entre os titulares e o Cuca já havia elogiado a entrada dele na partida contra o Goiás. O Cuca chegou a dizer na coletiva que trouxe um pouco mais de equilíbrio na questão de marcação. Os técnicos do Corinthians se iludem muito com isso, né, quando colocam o Rony, porque ele tem muita disposição física, né, para marcar, mas, enfim, acaba iludindo alguns treinadores nesse sentido. E o Rony talvez possa aparecer. E 2 jovens, né? O Adson, que pode ressurgir, perdeu espaço aí na reta final do Fernando Lázaro, e também o Matheus Araújo, que ganhou, né, espaço com o Fernando Lázaro, depois do gol na vitória contra o Cruzeiro na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Também pode pintar e o Juliano perder espaço. Então, em cima disso tudo, um provável Corinthians, Razan, com Cássio, Duqueiroz, Bruno Mendes, Gil, Fábio Santos ou o Bidu, né, o Matheus Bidu, acredito que seja ainda o Fábio Santos, o Rony, o Fausto Vera e o Matheus Araújo, lá na frente o Adson, né, aberto na direita, o Yuri Alberto e o Roger Guedes, o Razan. Esse é o provável Corinthians aí para enfrentar hoje o Remo, precisando reverter aí uma vantagem de 2-0 do time paraense. No pique do rádio, então, mais uma vez a escalação do Corinthians, Samir Carvalho. No pique, Cássio, Duqueiroz, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos. Pode pintar aí o Matheus Bidu, mas ainda acredito que vai ser o Fábio Santos. Rony, Fausto Vera, Matheus Araújo, Adson, Yuri Alberto e Roger Guedes. Yuri Alberto que não marca gols há 53 dias, viu, Razan? Que fase vive o Yuri Alberto, hein? Impressionante para o centroavante, que chegou muito bem, se adaptou rapidamente ao Corinthians. Então, provável escalação, possível escalação do Corinthians para o jogo de daqui a pouco na Copa do Brasil contra o Remo. Jogo de volta, a terceira fase. O Remo venceu por 2-0 na ida. O Corinthians, para levar para os pênaltis, tem que vencer por 2 gols de diferença. Se o Corinthians vencer por 1 gol, o Remo passa. O empate também favorece o clube do Remo. Antes da gente liberar o Samir, só trazer mais uma informação para contextualizar o que significaria caso o Cuca não permaneça no clube, como essa pressão que o Samir acabou de trazer para a gente. O PVC traz uma informação que é importante do ponto de vista do contexto histórico. Se, de fato, depois do jogo de hoje, o Cuca não permanecer no comando, ele igualaria o Júnior no comando do Corinthians como técnico que mais breve passou com uma passagem relâmpago. Lá atrás, o Júnior foi técnico do Corinthians por 2 partidas em 2003. Então, caso não se classifique hoje, informação também que o PVC traz, é que ele correria esse risco exatamente do que o Samir já falou para a gente agora na abertura do de primeira, de empatar essa estatística de, evidentemente, número negativo, de igualar o técnico que teve uma passagem mais breve, mais relâmpago pelo time do Corinthians lá atrás. O Júnior treinou o Corinthians em 2003. Você está vendo o Jameli do lado do Júnior, aí o Jameli fininho, aí, jogador do São Paulo e do Santos, ao lado do Maestro Júnior. Se for eliminado e não permanecer, essa estatística poderia ser igualada. Informação que o PVC traz para a gente do ponto de vista do contexto histórico. Ou seja, é um dia que promete demais, né, Samir? Já vou liberar o amigo, porque eu sei que o trabalho vai ser longo pela frente. Não, tranquilo, estou à disposição aí o quanto você precisar, o Razan. É um dia realmente quente, né? A Neoquímica Arena hoje vai ferver, literalmente.
A questão do Cuca agora é a gente aguardar. Não dá, é bom a gente lembrar que a gente não está cravando nada, porque tudo pode acontecer. O Corinthians realmente vive um momento conturbado, todas as possibilidades são cogitadas lá dentro, enfim, então não dá para a gente confirmar nada. Ainda mais se o Corinthians vence hoje, né, o Razan? Você sabe que no futebol tudo é resultado, né? E eu ainda acredito que o resultado ainda pode pesar a favor do Cuca. Agora, o que não dá para a gente apostar é se o Cuca fica ou não, porque ele é totalmente inconstante, né? Já tem aí um pedido de demissão que ele falou em público e colocou o cargo à disposição antes de assumir para o Duílio, e ele não falou isso de uma forma irônica ou não, ele falou realmente algo assim que ele tinha certeza que estava falando. Depois vem a informação do Vampeta e agora o assunto sendo discutido, será que é melhor ou não? Enfim, e agora ele vai para o jogo, né? Apesar que na nota oficial dele também ele diz que está totalmente focado na partida contra o Remo, né? Não mostra ali nenhum momento que quer deixar o clube, mas a gente sabe que os bastidores é uma coisa, né? E o off muitas vezes você confia mais no off do que no on, né, o Razan? Vamos ver o que vai acontecer, então, diante todo esse ambiente, todo esse contexto importante fora de campo, do caso da condenação da década de 80, quando o Cuca era jogador do Grêmio ao lado de outros 3 jogadores, e os desdobramentos desse caso que estão surgindo, claro, principalmente também pelo trabalho da imprensa, e aqui no UOL, o Adriano Wilson, ontem e hoje o Ricardo Perrone, trazendo informações importantes. Obrigado, viu, Samir? Obrigado, Razan. Estou aqui batendo papo aqui com fontes, né, vendo se a gente consegue avançar ou não ainda mais na história enquanto você estava falando, né? Uma fonte me diz aqui que não acredita que ele sai hoje, tá? Recebi agora uma informação nesse sentido, mas outras fontes me responderam que o assunto foi discutido. É aquilo que eu falei, né, o Razan? Tudo pode acontecer hoje após a partida Corinthians e Remo na Neoquímica Arena, 21h30 aí, o Corinthians precisando reverter esse resultado. Vamos ficar de olho para ver quais são esses desdobramentos ao longo do dia, durante o jogo e no pós-jogo, claro, com tudo aqui no UOL. Obrigado mais uma vez ao Samir Carvalho, que mais uma vez está com a gente no de primeira. Você deve voltar ainda, né? Mais vezes. Com certeza, Razan. É sempre um prazer estar com